Olá, Luana, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, primeira aula. Vamos lá? Antes de iniciarmos o conflito da Segunda Guerra Mundial, é muito importante ressaltar o contexto ou os antecedentes ao conflito. Vamos iniciar falando sobre a crise de 29, a crise do capitalismo, a crise do sistema liberal. Nesse contexto, começaram a surgir na Europa movimentos operários ligados às ideias de esquerda. Como resposta a esses movimentos, surgiram os regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo. Ao mesmo tempo, nesse cenário dos anos que sucederam aí a crise de 29, a Europa tinha adotado uma política chamada política de apaziguamento, sob a liderança de Inglaterra e França, que temia aí, uma nova guerra ou a eclosão da Segunda Guerra. Através da Liga das Nações, tentava a todo custo evitar um novo conflito, ok? Porém, essa Liga das Nações era frágil. Além do mais, a maior potência mundial da época, os Estados Unidos da América, não participou, adotou uma política isolacionista em relação aos nações europeus. Neste cenário, a Alemanha começou a sua política expansionista rumo ao leste europeu. E, ao mesmo tempo, a Europa estava também preocupada com o avanço da União Soviética. Diante desse cenário, houve também a chamada corrida armamentista, onde os países procuraram, então, se fortalecer, adotaram, então, políticas de fabricação de armas, de equipamentos, ou seja, a guerra estava sendo gerada. Vamos, então, começar a falar sobre os expansionismos e também a formação do eixo, o eixo Berlim, Roma e Tóquio. Esses países tinham interesses comuns. Eram países com governos fortes e autoritários, que adotavam políticas agressivas de expansão territorial e colonial. A expansão italiana começou a partir da invasão da Etiópia em 1936. Teve uma ação ali contestada pela Liga das Nações, porém apoiada por Hitler. Esses países, como Alemanha e Itália, participaram da Guerra Civil Espanhola ao lado de Franco e a partir dali já tinha um pacto, o Pacto Italo-Germânico. Deste modo, a Itália, ao se aproximar da Alemanha, ter essa aliança com a Alemanha, passou a adotar algumas características do nazismo, incorporando, como por exemplo, a perseguição aos judeus, que é uma característica nazista, eles também passaram a praticar dentro do fascismo na Itália, ok? Em seguida, invadiram também a Albânia e assim a Itália começou ali com a sua política expansionista apoiada pela Alemanha. O caso do Japão é um pouco mais complexo, temos que retornar um pouco. No meados do século XIX, o Japão sai de uma situação agrária, feudal, para um processo de modernização e industrialização. Essa foi a chamada Era Meiji. Deste modo, o Japão, ao se modernizar, ao se industrializar, ele entra na política imperialista, ou seja, busca por matérias-primas e também mercados consumidor. Eles necessitavam, então, de um expansionismo, conquistar territórios. Assim, o Japão cria uma poderosa indústria bélica, já visando aí, os confrontos que teria. Para preparar a população, é muito importante disseminar uma ideologia nacionalista, criação de inimigos externos, no caso, a China e os Estados Unidos. Do ano de 1894 a 1895, ocorreu a Guerra Sino-Japonesa, conflito pelo domínio da Península da Coreia, vitória japonesa. A China
teve que ceder territórios como a ilha de Formosa, hoje Taiwan, e reconhecer a independência da Coreia, que passou a ser área de influência japonesa. Em 1931, ocupação da Manchúria. Percebam que o Japão vai, nesse mapa ao fundo também vocês podem observar, que o Japão vai aumentando suas áreas de influência, seu imperialismo sobre o Extremo Oriente e também sobre o Pacífico. Em 1905, o Japão entra em guerra com a Rússia, a chamada Guerra Russo-Japonesa. Ali havia uma contradição, um desentendimento sobre o controle de territórios da China, né? E o Japão acabou vencendo a Rússia. Olha o currículo do Japão, ele já vai entrar na Segunda Guerra Mundial, tendo vencido a China e também a Rússia. Só que o avanço do Japão sobre a Ásia conflitava com interesses imperialistas dos Estados Unidos e também da União Soviética, no Extremo Oriente e também no Pacífico. E o Japão, buscando ali se proteger, né, ele tinha inimigos como a União Soviética e também tinha um empecilho dos Estados Unidos ali no Pacífico, né, pelo menos por enquanto. Ele acabou assinando aí, né, fazendo um acordo, um tratado anti-Komitê, que eu vou falar para vocês a seguir. O pacto anti-Komitê é o comitê central do Partido Comunista. Seria um pacto contra o avanço da União Soviética. Então o Japão se alia à Alemanha, que já era aliada, e já tinha uma aliança permanente com a Itália. Porém, essa ideia de anti-Komitê é uma ideia que agradava, a princípio, os interesses da Inglaterra, os interesses da França, que seria anti o comunismo, né? anti o avanço da União Soviética, ok? Nesta imagem, ao fundo, vocês podem observar crianças, né, com a bandeira da Suástica, né, representando a Alemanha, a bandeira da Itália e também a bandeira do Japão, mostrando aí a aproximação desses países. A expansão alemã. A Alemanha nazista, né, começou com sua política expansionista, a justificativa aí do espaço vital alemão, e com isso a Alemanha foi violando cada vez mais o Tratado de Versalhes. E esse avanço foi facilitado, né, permitido devido à política de apaziguamento, né, enquanto a Alemanha estava indo rumo a leste, rumo à União Soviética, a Liga das Nações, né, não se preocupava muito, ok? Eles queriam evitar mesmo o avanço do Hitler rumo ao Ocidente. Porém, Hitler, aproveitando dessa questão, né, a teoria, usando a desculpa da teoria do espaço vital, começou a fazer as suas anexações. Em 1935, houve a militarização da fronteira alemã com a França. Em 1936, a ocupação da Renânia, e ele já havia ocupado a Áustria através de um plebiscito, onde os soldados alemães e o próprio Hitler foi recebido com festa pelo povo austríaco. Em 1938, aí o Hitler dá um passo a mais, que é a conquista dos Sudetos, que é uma região fronteiriça entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, e isso provocou aí uma reação, né, da Liga das Nações, e tivemos a Conferência de Munique, onde os principais líderes, né, Alemanha, Inglaterra e França, estiveram ali reunidos, como vocês podem observar, tá? Que eles queriam garantir que o Hitler não levasse sua política expansionista ao Ocidente, que se comprometesse a não invadir mais a região da Tchecoslováquia, somente os Sudetos, onde eles acordaram que os Sudetos era um lugar que pertencia assim, à Alemanha. E em 1939, o Hitler tem ali seu pacto germano-soviético, ou pacto Ribbentrop-Molotov, de não agressão com a União Soviética, e também já estaria em segredo, né, era um acordo secreto
uma possível divisão da Polônia ali, né, entre outras regiões, ok? E no dia 1º de setembro, a invasão do território polonês e o início da guerra. Nessas imagens, vocês podem observar o primeiro-ministro, o então primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, de mãos dadas com Hitler, né, como fizemos ali um acordo, e a impressão que ele deu, né, para o mundo, para a Inglaterra ali, foi que evitamos mais uma guerra, o Hitler vai se contentar com os Sudetos e não teremos aí um momento de paz. Essa foi a impressão, uma política, vamos dizer, né, uma ingenuidade, né, de Chamberlain, né, que não, vamos dizer, né, ele subestimou ali, né, as ações do Hitler. O próprio ministro Churchill, que sucedeu o Chamberlain, né, ele estava ali, ele não confiava de jeito nenhum no Hitler, ele já estava muito atento às ações do Hitler. E o Chamberlain, no caso, aí, acabou sendo, vamos dizer, passado para trás, né? Sendo enganado por Hitler. O Hitler ganhava tempo enquanto ia expandindo, né? E com isso nós tivemos aí, no final, né, a eclosão da Segunda Guerra. Essa outra charge, vocês podem observar Hitler e Stalin, né? De um lado, né, você vê eles fazendo um acordo, mas ao fundo os dois ali com uma faca, né, com armas ali, com a mão eles fazem acordo, e com a outra eles estão prontos para atacar um ao outro, né? Então, o fato que aconteceu, né, mas o Hitler queria, com esse acordo com Stalin, ganhar tempo e usar seu exército só no flanco ocidental, porque se o Hitler, logo de cara, ele divide seu exército em dois flancos, isso enfraqueceria o seu exército, ok? Então, esse pacto de não agressão tinha seu objetivo. Ele queria primeiro conquistar um lado e depois usar o seu exército todo em um só flanco. Na próxima aula, nós vamos dar sequência e vamos falar mais aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Um abraço.